Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 12. Dirigindo-se ao Israel de Deus espalhado pelo mundo, Tiago inaugurou a sua epístola com palavras de ânimo e motivação em um período em que a igreja primitiva estava sofrendo por sua fidelidade. Após o Pentecostes, uma severa oposição se abateu sobre a comunidade cristã, de forma que muitos foram mortos e outros tiveram que deixar suas casas e partir para lugares desconhecidos. Nesse tempo, o dom de línguas mostrou os seus resultados, pois que os cristãos receberam do Espírito Santo a capacidade de se comunicar e pregar o Evangelho em outros idiomas. Tiago entendeu que a perseguição, a escassez de recursos e as constantes ameaças poderiam ser fatores de risco à fé comum. As várias provações, contudo, compreendidas conforme a sabedoria do alto, seriam um poderoso instrumento para fortalecer a Igreja de Deus e não o contrário. Tanto os irmãos de condição mais humilde quanto os ricos deveriam ter boa consciência diante de Deus e dos homens, buscando viver a fé com perseverança. Diferente da provação, que promove uma fé resistente e perseverante, a tentação é uma promoção ao pecado, e cada um é tentado pela própria cobiça. Satanás e seus anjos se valem exatamente daquilo que acorrenta o homem à sua fraqueza. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Existem coisas e situações que para nós não faz a mínima diferença, pois não nos interessam. Outras, porém, mexem diretamente com nossas fraquezas, podendo representar um sério risco à queda. Alguns, pensando ter adquirido força para vencer o mal, se colocam em situação vulnerável a fim de provar que são fortes o suficiente para vencer. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Aquele que nos gerou pela palavra da verdade jamais iria nos submeter ao mal. Pelo contrário, Ele nos concede força e fé firme para dizer não às ciladas do maligno e, como Cristo, vencer pelo infalível poder das Escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. A realidade do mundo atual nem se compara com o que os cristãos primitivos tiveram que passar. É verdade que ainda existem lugares no mundo onde ser cristão é passível de morte, mas a nossa realidade, principalmente ocidental, é a de ainda gozarmos de liberdade religiosa. Essa liberdade é uma bênção por um lado, mas por outro também pode ser uma maldição, no sentido de que a tranquilidade gera comodidade e a comodidade, letargia. Ficamos satisfeitos com uma religião rasa, cerimonialista e de modo a atender às nossas necessidades pessoais. O problema é que uma religião formal jamais nos dará o poder de recusar as ofertas e as sugestões do diabo. Somente pela palavra em nós implantada recebemos poder para a salvação. Foi assim que no deserto Jesus venceu Satanás pela autoridade das Escrituras. E esta vitória também pode ser a nossa se seguirmos os passos de nosso Mestre, sendo praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago trata sobre fé e obras de forma tão clara e tão compreensível, meus irmãos. É simples. Ouvir e não praticar é igual a nada. A tentação só vai deixar de ser tentação quando no lugar da cobiça houver arrependimento e conversão. Quando dependermos de Deus como um bebê depende dos cuidados de sua mãe, então começaremos a viver a religião pura e sem mácula. Olharemos para os nossos semelhantes com o olhar de Cristo e venceremos as tentações com o método de Cristo: jejum, oração e estudo da Bíblia. Peçamos ao Espírito Santo que, pela intimidade com as Escrituras, Ele nos conceda a sabedoria e a fé de que tanto necessitamos para suportar as provações e vencer as tentações. Vigiemos e oremos. Bom dia, meus amados irmãos. Rosana Garcia Barros.